Subtítulo: O Arco Celeste, Tribunal do Reino. O Espírito Santo designou 3 anjos para irem comigo nessa nova jornada misteriosa. Avistei um túnel formado por um arco celeste nas cores do arco da aliança, fidelidade de Deus. Debaixo do arco celeste há como que blocos de ouro no caminho por onde passávamos. Minha estatura estava menor, como de uma criança de 5 anos. Isto devido ao tamanho imenso dos anjos. Veja Mateus capítulo 18, versículo 3 e Lucas capítulo 18, versículo 16. Os 3 anjos continuavam a caminhar, e alegremente, como uma criança pequena, eu os seguia ao caminhar por uma rua de ouro, observando as variedades de flores reluzentes. Chegamos a um exuberante palácio semelhante a cristal, o qual tem vários andares circulares em forma de espiral. É todo transparente e dentro dele notei o transitar de vários anjos pelas escadas, também de cristal. Dentro do palácio alto e redondo, formado por andares, o primeiro andar é cheio de assentos, e vi muitos anjos assentados. Outros anjos circulavam por ali. Juntamente com os 3 anjos, subi a escada que dá acesso ao 10º andar. Vi 4 assentos. O interessante é que em um dos assentos estava escrito em uma pedrinha branca o meu nome celestial, Záguida. Veja Apocalipse capítulo 2, versículo 17. E 2 dos anjos que me acompanhavam assentaram ao meu lado e o outro na bancada de trás, sendo que a cada andar deste palácio há muitos assentos. Observação: esses descritos sobre os itens Trono de Justiça e o Tribunal do Reino foram registrados no meu 2º livro, Os Segredos de Deus, em 2008. E eu ainda não havia discernido sobre as letras do meu nome de eternidade, Záguida, como me veio o entendimento e estou narrando neste novo livro. Veja que nestes descritos eu fui conduzida em arrebatamento ao 10º andar do palácio, onde tem um dos tribunais de Deus, que fica nas dimensões do portal 4, Dalet. Outro detalhe é que no meu nome celestial tem a letra Dalet, e a soma das letras do meu nome de eternidade, Záguida, as letras Rei, Dalet, Gimel, Zain, após a transliteração dá 10, Yud. Explicarei a posterior. O interessante é que de onde estávamos podíamos olhar tanto para os andares de cima quanto para os de baixo. Percebi o quanto era extenso e que aquele lugar circular é uma das torres do Palácio de Cristal. Do lado de fora do palácio, ouvi o toque de trombetas pelos anjos do Senhor. Ao tocarem, aproximaram-se exércitos e mais exércitos dos céus, da cavalaria, das naves, das espadas. Havia anjos com asas e sem asas, anjos com armamentos diversos, anjos e anjos, em milhares de milícias. Dentro dos andares daquela torre estavam presentes anjos testemunhas. Eu também estava ali como testemunha, representando a noiva de Jesus. E no alto, muito alto, estava escrito em letras reluzentes como laser o seguinte: Torre da Justiça do Reino. Como já descrevi, as arquibancadas dos andares da torre são circulares em forma de espiral e por isso podia-se olhar tanto para baixo quanto para cima. Tudo estava transparente como cristal. Sendo que, do meio circular e livre de assentos, havia uma passagem de informações vindas do primeiro andar
cujos assentos eram em maiores quantidades para os demais andares da torre. E do 10º andar podíamos presenciar uma imagem central, arredondada e diferente. Era como se a imagem tivesse vida. Estávamos reunidos num dos lugares do tribunal de Deus. Presenciei o julgamento de um pastor homem. Estavam presentes anjos testemunhas que faziam parte do julgamento, alguns como jurados e outros como apresentadores de provas. O juiz supremo, Deus, estava assentado no trono do tribunal. O advogado Jesus o defendia, e os anjos, designados pelo Espírito Santo, apresentavam provas favoráveis ao réu. Porém, os demônios acusavam e acusavam. Prevaleceram no julgamento as provas verdadeiras colhidas pelos anjos do Senhor. As provas foram colocadas na balança do juiz, que estava sobre a sua mesa. Ao serem pesadas as provas verdadeiras e falsas, tornou-se evidente a verdade, a retidão e justiça de Deus, o que propiciou a absolvição do pastor. Livro de Euleidice Rocha, Os Segredos de Deus, página 62. Veja Salmos 112 e Salmos 82, versículo 1, e Atos, capítulo 24, versículo 25, e Romanos 5, versículo 16. Subtítulo: Mais sinais sobre a letra Dalet. Para corroborar com este ensino, deixo registrado como testemunho algo que ocorreu em minha vida no mês de fevereiro de 2021. A priori, quero lhe dizer que eu não sabia quase nada sobre as letras do alfabeto hebraico. Estava no início das primeiras revelações e dos primeiros arrebatamentos acerca das letras. Ainda não sabia, por exemplo, sobre os valores numéricos delas e significados. Deus enviou-me 2 sinais na boca de profeta acerca do mês de fevereiro que confirmaram o que ele estava me anunciando. Ele me disse para atentar para o número 4 do mês de fevereiro de 2021, um mês com um diferencial, e observar que no calendário gregoriano tem 4 dias da semana exatos. Eu já estava com viagem marcada para o Rio de Janeiro, Brasil, no qual realizei atos proféticos com mais 3 irmãs neste mês. E ainda nesse mesmo mês de fevereiro, o Senhor Espírito Santo me revelou que eu receberia sinais de provisão financeira em valores de forma gradativa, contendo o número 4 com acréscimos de zeros, e se cumpriu. Entendi que estava mudando a estação e que um novo viria, e veio mesmo, Deus de sinais. Lembrando que Dalet aponta as 4 estações: primavera, verão, outono, inverno, mudança de ciclo. E outros portais das 22 letras também sinalizam mudanças de ciclo, cada qual mediante a sua função. Exemplo: ciclos de 7 em 7 anos, de 12 em 12 meses, de 10 em 10 anos, dentre outros. Subtítulo: Em outra base no firmamento com anjos de Deus. Estou em pé no final de uma base, plataforma de anjos vigilantes. Daqui se vê o firmamento de estrelas. Uma luz como um farol se aproxima. Ao chegar mais perto, percebo ser uma cápsula transparente. Dentro está um anjo cientista oriental da Ásia, de cabelos lisos e bem cortados, usando óculos célicos.
Ele me entrega um papel energético com decretos para 3 tempos de 4. Trata-se de um código de matemática de Deus ligado ao tempo. Nele há um selo em movimento, contendo uma espiral e uma espada, também em movimento. O anjo cientista me entrega o decreto e vai para outra dimensão. Abre-se um subportal amplo e redondo. Olho para cima e vejo mais estrelas no firmamento. Um helicóptero celestial surge da dimensão abaixo, ficando na mesma direção onde estou. O anjo me sinaliza para adentrar no helicóptero. Assim faço. Ele levanta voo e vamos para outro local no universo de Deus. Subtítulo: Porta do Tempo, encontro com o ministro do tempo. Há um lugar dimensional onde fica o Palácio Central dos Relógios, controle e mover do tempo. O acesso principal se dá através do portal 4 da letra Dalet, embora entendo em espírito que se pode chegar até este palácio através de outros portais principais, como, por exemplo, através do portal 12, Lamed, e do portal 7, Zain. O reino de Deus é muito abrangente, os códigos são inúmeros, um aprendizado constante. Porque agora enxergamos de modo obscuro por um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que Deus me conhece, de forma completa. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. No Palácio Central dos Relógios, move-se e mede o tempo passado, presente e futuro. Segundo mencionei, através de outros portais ou letras, também se tem acesso aos relógios, aos seres e anjos que lidam com o tempo, mediante liberação de decretos designados pelo governo do Cordeiro. Tudo está interligado. Deus é Deus de perfeita ordem. Agora chego novamente a esta dimensão, passando pelo portal 4, tendo discernimento desta vez, pois já estive em algumas repartições deste local celestial antes. Inclusive em arrebatamentos de espírito, juntamente com outros profetas dimensionais. Ao passar pelo portal 4, o anjo guardião me reconhece, permitindo a minha passagem. Adentro com o anjo e encontro, próximo à porta do palácio, com mais 3 anjos, cujas capas deles têm relógios ativados em tempos diferentes. O anjo do tempo que chega comigo neste palácio central tem ligação com o tempo presente. Foi designado pelo governo de Yeshua a me ministrar neste tempo presente. Passaram-se alguns dias, depois retornei à mesma visão para dar prosseguimento. Na caminhada, encontro o ministro do tempo. Sua roupagem é perolada com desenhos em fios de ouro, cabelos pretos e lisos até os ombros, sobrancelhas largas e bem penteadas. Ele tem uma capa que se move. Nela tem sensores de ligação com tempos e portais. Surreal! Caminho com ele pelo grande salão dos relógios. Vejo relógios de vários tamanhos fixados nas paredes e de épocas diferentes. Outros são de bolso e estão nas estantes com tampas de vidros. Alguns têm nomes ou sinalizam eventos históricos ocorridos na Terra. Ao tocar em alguns dos relógios, o anjo guardião deste relógio se apresenta.
Vejo relógios de altíssimos valores e de contextos históricos. Observo um relógio antigo pendurado e bem moldurado, esculpido em madeira e revestido de ouro envelhecido, de quase 300 anos atrás. Assim me é ministrado no Espírito, o qual o ministro do tempo me diz ter ligação com a Alemanha. Ele ministra algo profundo sobre o reavivamento na Alemanha, no qual guardarei em silêncio até que se cumpram as palavras proféticas. Tenho a autorização para tocar os ponteiros deste relógio de quase 300 anos e movê-lo para o tempo presente. Embora ainda não me tenha sido permitido girar totalmente até a hora marcada para a consolidação do reavivamento da Alemanha, porém posso contemplar tempos futuros, com descida de inúmeros anjos na Alemanha, explosões de avivamento e um grande mover do Espírito Santo em forma de eletricidade gerado pelo mover de muitas águas. A vocês falarei em parábolas e explicarei os mistérios do passado. Salmo 78, versículo 1. O anjo guardião do relógio da Alemanha se apresenta juntamente com um dos príncipes da Europa. Recebo um sinal de provisão vindo do relógio, como forma de entendimento deste tempo profético. Cada qual me entrega uma pedra preciosa, uma branca, que foi retirada do relógio antigo da Alemanha, e outra pedra amarelo-ouro, o príncipe da Europa me entrega. Serei ministrada por um tempo acerca deste relógio da Alemanha e do tempo que está por vir. Observação. Surpreendentemente, no mesmo dia, depois da continuidade dos escritos deste arrebatamento, no qual descrevi acima, em que estive em contato com o ministro do tempo, recebi duas provisões financeiras que sinalizavam a Alemanha e remetiam ao número 300 em porção dobrada. Como estou atenta aos valores numéricos das letras em hebraico, eu me lembrei do valor de Shin, que é 300, portal 21. Penso que é mais um código a ser desvendado. Discernimento. Por isso que eu já havia escrito anteriormente, embora não tinha obtido discernimento, que o anjo do tempo, o qual chegara comigo neste palácio central, tem ligação com o tempo presente. Ele foi designado pelo governo de Yeshua a me ministrar neste tempo presente. É chegado o tempo de mover um novo tempo de avivamento na Alemanha e na Europa. Aleluia! Notas. Esta profecia com o anjo do relógio da Alemanha e o anjo príncipe da Europa se cumpriu no mês de julho de 2022. O ministério Saigda, confiado por Deus aos apóstolos Caleb e Leidice, realizou atos proféticos e a conferência Guardiões da Intercessão na Alemanha. Em Ernoth, Torre dos Moravianos, a cidade dos Moravianos, Ernoth, completou 300 anos em 2022. E em Wittenberg, cidade das 95 teses de Lutero, também realizamos atos proféticos na República Tcheca, Praga, relógio astronômico de Praga Orloj. 2. Portal do Tempo.
Vimos a mão de Deus agindo de maneira surpreendente nesses dias na Alemanha e na República Tcheca, ao ponto de nos permitir abrir um portal do tempo dentro do ônibus que levava os integrantes desta missão, pessoas do Brasil e Europa, para a República Tcheca e adiantar o tempo 28 minutos para que chegássemos na última estação de trem que nos levaria a Praga. Isso devido atraso na viagem em um dos percursos. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo de Adonai. Amém.